CBN e o seu trabalho, com Ana Paula Talceda. Ana Paula, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a você e aos ouvintes da CBN. Ana Paula, outro dia, eu acompanhei uma reportagem na televisão de como é difícil, está cada vez mais difícil se encontrar babá, ou pessoas que queiram trabalhar como babá no Brasil. Uhum. E na verdade, eu queria entender um pouquinho desse processo de mudança. Na verdade, a babá, ela já pouco existe em outros países, não é mesmo? Não só as babás, mas as empregadas domésticas em geral, né, Fernanda? Essa realidade de empregada doméstica é uma realidade tipicamente brasileira, né? Nós tivemos, na verdade, uma categoria que durante muito tempo se sujeitou a ser, no mundo moderno, o antigo escravo numa posição servil, de trabalhar só para ter casa e comida, cuidando dos outros para depois cuidar de si. E à medida em que essas pessoas vão crescendo como cidadãs, se organizando politicamente, e à medida em que a própria classe brasileira, a própria sociedade brasileira começa a ter um mercado de trabalho em expansão, melhor formação educacional, elas vão migrando para outros postos de trabalho. Isso era um movimento já esperado por nós há muito tempo, mas a verdade é que hoje a seleção, a possibilidade de oferta de babás é algo muito difícil, porque tendo em vista que algumas passaram a procurar emprego nesse mercado de trabalho em expansão, elas provocaram uma alta dos salários daquelas que estão hoje trabalhando, né? Então, muitas das babás restantes hoje fazem cursos, se tornam mais qualificadas e aí acabam cobrando mais. Curso de computação, às vezes querem que saiba mais uma língua, curso no Senac de crecheira para poder se aproveitar em casa, né? Então, hoje a gente vive uma neurose no Brasil inteiro, pelo menos assim, na região sudeste mais clara, das empregadoras domésticas, das mães que estavam acostumadas na nossa cultura com a existência da babá. Algumas babás hoje em dia, Fernanda, em São Paulo, passam já a ter uma média salarial que extrapola os 4 salários mínimos. 2.500. 4 salários mínimos. Isso. O básico que elas recebem está em torno de 1.500 por mês. Mas já existe uma realidade larga de pessoas que pagam R$2.500 para as empregadas que são babás em São Paulo. Agora, lógico que isso é top de linha, né? Que você vai pagar se você tiver muito dinheiro. Caso contrário, o interessante desse movimento, Fernanda, é que isso vai levar a uma mudança nas próprias demandas pela efetivação de políticas públicas da mulher. E isso a gente tem uma preocupação muito grande e espera que aconteça, tanto por parte do Executivo como por parte de nós próprias cidadãs, né? A gente vai precisar de creches públicas em horário integral, a gente vai precisar de cozinhas comunitárias em bairros mais simples, a gente vai precisar de escolas integrais. Então, à medida que essa categoria é uma categoria que vai se tornando mais rarefeita e vai se valorizando mais, a gente começa a exigir do Estado a efetivação de direitos sociais que até então a gente não cobrava muito. Porque como até empregada doméstica tinha doméstica no Brasil, a gente sempre sabia que podia recorrer a essa classe importante de mão de obra brasileira para poder subsidiar a rotina de quase toda a família brasileira, das mais pobres às mais ricas. E isso hoje muda. E muda também a perspectiva familiar do número de filhos que vai ter, né? Os gastos, um movimento que já existe na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, que a gente é muito chique. A gente pode ter empregada doméstica à disposição. A gente ainda tem uma cultura, assim, de todo mundo ter um sonho de consumo. Todo mundo, assim, tem uma regra geral no inconsciente coletivo de ter como sonho de consumo em casa uma antiga bar. Aquela pessoa que cuida de você, que cuida da comida, que cuida da casa. Mas, de fato, esse é um trabalho muito caro nas sociedades mais antigas. É um trabalho muito caro. E hoje, as domésticas que são babás estão muito qualificadas. Inclusive, algumas famílias querem contratar, pasme, né? Existe hoje aqui no Brasil aquele sistema de babysitter, né? Que é babá por domicílio, de trabalho em domicílio. Hoje elas trabalham mais por hora, como acontece lá na Europa.
E existem cobranças de que algumas babás tenham, inclusive, iniciado aquele curso de pedagogia, curso superior de pedagogia, para poder colaborar com a formação dos filhos. Então, é um mundo muito novo, minha amiga, muito novo que está se abrindo, viu? E a gente sabe que existe um rearranjo da cultura brasileira em relação a essa categoria. E muito importante, que vai abalar a vida da gente, viu? Sim, sim. Ô, Ana, a gente, na verdade, a gente vai ter que reprogramar a nossa segunda ou terceira jornada, então, né? Com esse novo Lógico, cenário, a gente né? vai ter que Porque, programar muito. E não é só isso, tá, Fernanda? Tem uma outra coisa. Nós, mulheres, a gente tem jornada dupla ou tripla, né? Há quem diga até 4, mas a gente precisa não só reprogramar a nossa terceira ou quarta jornada, como a gente precisa começar a pensar numa visão isonômica de que as atividades de casa pertencem a homens e mulheres. uhum, Isso não é só um dever da mulher. E não tem nada de feminismo no que eu estou falando, de, querem acabar com os homens, botar eles embaixo do tapete. Não tem nada a ver com isso. É uma noção de responsabilidade de casa. A casa é uma pequena comunidade, então vai acontecer isso, de você se reunir com seus filhos e dizer, olha, o final de semana é tão seu quanto da mamãe. Cada um vai cuidar do seu quartinho, todos juntos vamos tirar o lixo, vamos ajudar aqui na comida do final de semana. E à noite o pai vai me ajudar também, porque não dá para eu chegar do trabalho e fazer sozinha, até porque a mulher hoje em dia também contribui com dinheiro. Então é um rearranjo, e é essa a expressão mesmo, de várias dimensões da vida da mulher e da vida da família, que até hoje no Brasil viveu muito dependente desse trabalho. Então, se começa a ter escassez de mão de obra, ou se tem mão de obra farta, mas a um custo muito elevado, esse movimento vai começar a acontecer. E aí a gente vê a importância das políticas públicas de apoio às mulheres. Porque que a gente tem que trabalhar, a gente sabe disso e se realiza com isso, né? É verdade. A gente não tem a menor dúvida. Mas a gente precisa de parceiros, tanto o governo, o Estado fazendo a sua parte, como nossos companheiros assumindo que a casa deve ser um lugar de bem-estar e compromisso de todos. ok. Ou Ana, então, paga aí 7 mil, né? não dá, não dá. Paga 2.500, não dá. Também não é dá. um valor irreal para a maior parte da sociedade brasileira. Obrigada, viu, Ana? Até quarta que vem. Eu que agradeço, Fernanda. Até semana que vem. Um abraço. Um abraço.